Vida e morte. Vida após a morte. Para o ser humano, não existe problema mais aflitivo que a morte. Daí o fato de uma explanação sobre essa realidade proporcionar muita satisfação às pessoas em geral. Espiritualistas europeus já se dedicaram ao estudo da vida após a morte e publicaram várias conclusões a respeito. Eu vou falar também sobre o assunto, mas com base nos resultados que obtive ao pesquisar esse mesmo fenômeno. Então, a partir das minhas observações, posso afirmar que ao deixar o corpo físico, o espírito retorna ao mundo espiritual, onde reinicia uma nova vida. Normalmente, esse processo ocorre de 3 maneiras diferentes. Os espíritos purificados, isto é, aqueles que acumularam virtudes, praticando o bem durante sua vida terrena, saem pela testa. Já os que têm muitas máculas, resultantes de pecados e ações malignas, deixam o corpo físico pela ponta dos pés. E os espíritos considerados médios, ou seja, aqueles cuja evolução ainda não é suficiente para entrarem no céu, mas também não se encontram tão maculados que mereçam o inferno, saem pelo umbigo. Um exemplo poderá elucidar ainda melhor essa questão. Certa vez, uma enfermeira ocidental, com dons de clarividência, descreveu da seguinte maneira sua experiência com um moribundo. Um dia, ao observar um paciente que estava morrendo, viu uma substância branca, semelhante a uma névoa, sair da sua testa como um fio e espalhar-se lentamente pelo espaço, formando grande massa irregular, parecida com uma nuvem, que aos poucos foi assumindo forma humana. E alguns minutos mais tarde, transformou-se na perfeita reprodução da figura do paciente quando vivo. Assim ficou ele a observar, durante algum tempo, o próprio cadáver. A seguir olhou para os seus parentes chorosos e inconformados por ver-lhe o corpo sem vida, como se quisesse mostrar-lhes que estava ali. Mas depois, certamente ao se dar conta de que se encontrava numa dimensão diferente, pareceu desistir da tentativa, pois dirigiu-se para a janela, por onde saiu flutuando. Esse relato descreve perfeitamente o que ocorre no momento da morte. Conceito de morte. No budismo, a palavra morte significa o que vai nascer, pois quem deixa esta terra, na verdade, está nascendo no mundo espiritual. Aí permanece durante um tempo que varia bastante, podendo corresponder a espaços curtos ou, às vezes, a dezenas, centenas e até a milhares de anos. Depois retorna ao mundo físico e assim sucessivamente. De um modo geral, durante os anos de vida terrena, o ser humano vai acumulando, consciente ou inconscientemente, máculas no seu corpo espiritual. Quando as doenças ou a velhice lhe deterioram o corpo físico, impedindo-o de exercer as suas tarefas, ocorre a morte. E o espírito regressa ao mundo espiritual, onde a purificação das máculas ocorre de maneira acelerada durante um período que poderá ser longo ou curto, dependendo da quantidade de impurezas adquiridas no decorrer da vida terrena. O volume de máculas determinará também o nível, mais alto ou mais baixo, no qual o espírito permanecerá. Após certo grau de purificação, renasce novamente na terra por ordem de Deus. Essa é a lei da natureza humana. Reminiscências de vidas passadas. Há vários tipos de temores ou fobias que as pessoas carregam consigo de uma vida para outra. Existem, por exemplo, alguns homens que se orgulham de sua conduta irrepreensível, vangloriando-se de não conhecerem outra mulher além da esposa. Outros permanecem solteiros até o final de seus dias. É que, na verdade, todos eles, na vida anterior, tiveram experiências desastrosas com mulheres e morreram com um profundo sentimento de aversão ao sexo oposto, emoções essas que lhes ficaram gravadas na alma. Há inclusive pessoas que detestam ou temem certas aves, insetos ou animais porque morreram em consequência do ataque de algum deles. Outras têm medo da água, do fogo ou de lugares altos, porque tiveram uma morte causada por afogamento, queimaduras ou quedas violentas.
Sabe-se também da existência de muitas pessoas que temem aglomerações e por isso evitam lugares onde há muita gente reunida. É porque morreram pisoteadas em meio a uma multidão. Há as que se sentem inquietas estando sozinhas. Estas, certamente, em vidas passadas, sofreram algum acidente no momento em que não havia ninguém para socorrê-las. Tratei certa vez de uma senhora que tinha pavor à solidão. Por isso, quando todos os membros de sua família saíam de casa, ela sempre ficava esperando do lado de fora até que alguém voltasse. É que numa vida anterior fora acometida de um mal súbito quando se encontrava sozinha e morreu antes que alguém pudesse acudir aos seus chamados. Outro fato ao qual se deve estar atento: há pessoas que nascem deformadas ou aleijadas porque morreram em consequência de fraturas advindas de acidentes ou quedas de lugares muito altos. Em geral, elas retornam antes de estarem completamente curadas. Esse renascimento prematuro, na maioria das vezes, é causado por apego, não só delas mesmas, como também dos pais e familiares. É o que acontece, por exemplo, quando uma mulher engravida logo após a morte de um filho muito amado. Muitas vezes, em casos assim, devido ao apego da mãe, a criança reencarna prematuramente e torna-se uma pessoa infeliz. Idade espiritual. Também é necessário entender por que o ser humano já nasce sábio ou tolo. A causa mais importante está na diferença de idade espiritual entre as almas. Há algumas bem velhas que, por terem reencarnado várias vezes, já adquiriram muitas experiências no mundo material. Por outro lado, as mais jovens, só recentemente nascidas, não têm ainda conhecimento nem maturidade suficientes e, por isso, são menos capazes. Afinidades. Outro ponto a ser considerado é a ocorrência de sentimentos de afinidade ou simpatia que alguém experimenta por pessoas as quais, até então, lhe eram desconhecidas. Muitas vezes é uma afeição mais forte do que a dedicada aos pais, aos filhos ou aos irmãos. Nesses casos, de fato, dá-se o encontro de pessoas que já foram parentes próximas numa vida anterior ou então já haviam mantido uma relação muito íntima. Outra situação interessante é a vivida pelos que, durante uma viagem, sentem tamanha familiaridade com determinados lugares que gostariam de ali permanecer. Na verdade, são locais onde já moraram durante muito tempo numa existência anterior. O mesmo pode acontecer com o relacionamento entre um homem e uma mulher. Às vezes, eclode uma paixão tão violenta que avança cegamente. É porque ambos já viveram um amor profundo em encarnações anteriores, mas não tiveram oportunidade de se unirem. Por isso, neste novo encontro, a relação se manifesta em forma de um sentimento explosivo. Também algo semelhante ocorre em consequência da leitura de livros históricos. Muitas vezes, certos episódios ou personagens causam forte emoção ou estranha repulsa no leitor. Com certeza, a causa dessas comoções deve-se ao fato de ele ter vivido na época em que se passaram as cenas narradas, ou talvez por ter tido alguma ligação com os eventos descritos. É, pois, de fundamental importância que todos vocês fiquem atentos a essas ocorrências sobre as quais acabo de lhes falar. Reencarnação. Processo evolutivo. Após a morte, os seres humanos se encaminham para o mundo espiritual. Lá passam por um longo processo de purificação das diversas transgressões que cometeram no plano material e, depois de terem eliminado até certo ponto as máculas, voltam à Terra com um novo corpo. Se tiverem sido pessoas que, ao irem para o mundo espiritual, se arrependeram no último momento, com a firme convicção de não mais incidir no erro, reencarnam sem saber que foram más na vida anterior e agora só vão praticar o bem. Consequentemente, evoluem, atingindo um nível mais elevado de consciência. Prematuras.
Muitos dos que morrem nunca acreditaram na sobrevivência da alma e por isso não conseguem viver tranquilamente no mundo espiritual o período necessário de aprimoramento. Por causa desse apego à vida material, reencarnam antes de estarem suficientemente purificados, trazendo consigo um saldo de muitos pecados e impurezas que terão de ser eliminadas no mundo da matéria. Nos casos de reencarnações prematuras, as pessoas têm, de um modo geral, um destino infeliz. Assim acontece porque ainda carregam uma quantidade significativa de máculas e pecados de vidas anteriores. É por isso que há, no mundo, gente boa enfrentando sérios problemas, tanto de ordem física quanto espiritual. Embora houvessem tomado na encarnação precedente a firme decisão de nunca mais pecar, mesmo assim, por terem renascimento prematuro, não houve tempo suficiente para eliminar as máculas anteriormente contraídas. Todavia, como se propuseram a só praticar o bem, esse pensamento ficou-lhes gravado na alma. É por isso que, após um período de sofrimentos durante o qual as nuvens são dissipadas, muitos podem tornar-se repentinamente afortunados. Há diversos exemplos de casos em que, depois de vários infortúnios, as pessoas passam a usufruir de grande felicidade. Causa da infelicidade na atual vida terrena. Naturalmente, todo o processo de purificação gera sofrimentos. Daí a razão de muita gente bondosa, que jamais cometeu pecados na sua atual vida terrena, ser infeliz. Também, pelo mesmo motivo, se explica o fato de várias pessoas nascerem cegas, surdas ou aleijadas. É que na vida anterior tiveram morte violenta e agora reencarnaram prematuramente, sem terem completado no mundo espiritual o período necessário à sua recuperação integral. Outro ponto interessante a ser considerado é que diversos recém-nascidos têm feições enrugadas como as de um ancião. Somente 2 ou 3 meses após a sua chegada à Terra, adquirem a fisionomia de bebê. Esse fato se explica por terem, na vida anterior, atingido uma idade bastante avançada. Respeito aos mortos. Desde épocas remotas, existe o preceito segundo o qual não se deve censurar aqueles que já morreram. Para ilustrar esse fato, vou relatar algo que ocorreu comigo há algum tempo. Certa vez, minha esposa sofreu uma séria convulsão estomacal, contorcendo-se em dores horríveis. Ministrei-lhe e chorei. Mesmo assim, o problema não foi sanado. No local onde a dor se manifestava, formou-se uma bola de mais ou menos 3 centímetros de diâmetro que subia até a garganta. Chegando a um determinado momento, ela deu um grito enorme dizendo que não estava aguentando mais. Nesse instante percebi tratar-se de um encosto e perguntei-lhe quem era. Embora quisesse responder-me, não conseguia emitir palavra alguma. Então lembrei-me de alguém que havia morrido há pouco tempo de uma doença cerebral. Tendo obtido resposta afirmativa, procurei saber, através de diversos meios, qual o motivo de ter esse espírito encostado em minha esposa. Depois de alguma insistência, descobri que eu havia tecido, após a morte dessa pessoa, alguns comentários pouco caridosos a respeito de sua conduta terrena. Eu havia dito que essa criatura, quando viva, fizera muitas coisas negativas. Após ter clara consciência do meu erro, pedi-lhe perdão e prometi nunca mais tecer qualquer tipo de crítica à sua postura enquanto vivera na terra. A partir de então, o espírito ficou satisfeito e, agradecido, partiu. Imediatamente, minha mulher voltou ao normal. Desapego. Na maioria das vezes, acontece de as pessoas que morrem, embora estejam recebendo jorei, não conseguirem unir-se a Deus do fundo do coração, porque ainda existem determinados pontos de fé nublados por alguma impureza. É extremamente importante que, ao morrer, todos os episódios relacionados à parte material sejam deixados de lado. Dessa forma, a vida terá salvação, mesmo parecendo ser impossível.
Se o Mamerito não tiver também bastante fé, nos momentos de um estado crítico de perigo, poderão surgir dúvidas muito facilmente, e nessa hora, como consequência dessa situação de descrença, romper-se o elo de salvação que o unia a Deus. Atenção redobrada, portanto, em todas as situações de instabilidade ou risco. Vida e morte de Mamerito. Deus, ao criar o homem, deu-lhe como missão servir na obra para o estabelecimento do reino do céu na terra. Então, quem conseguir trabalhar de acordo com a vontade do Pai, torna-se uma pessoa importante e útil ao trabalho divino. Por isso, Deus o protege ao máximo, para que não sofra doença alguma e usufrua de uma vida longa, obtendo como resultado condições de dedicar durante muitos anos. Nada de errado, porém, existe naquilo que Deus faz. Pena é o ser humano não perceber a verdade antes dos acontecimentos e até mesmo depois não conseguir aceitar a lógica divina.